Bem, então nós retornamos aí as atividades na disciplina de promoção da saúde ao indivíduo e coletividades, nessa aula 1, vídeo 1. Neste vídeo 1, nós vamos fazer uma parte introdutória discutindo aspectos geopolíticos que, no meu entendimento, são relevantes para entendermos como nós chegamos ao momento das conferências ambientais, Estocolmo e muitas outras, que é o objetivo principal que consta na ementa. Então, nessa aula 1, nós vamos discutir um pouquinho de geopolítica do mundo ao Brasil e, consequentemente, trazer para a nossa realidade aqui do oeste catarinense. Enquanto mestrado profissional do curso de enfermagem da UDESC, Universidade do Estado de Santa Catarina, inclusive vamos discutir o que representa isso, é importante nós entendermos um pouquinho desses aspectos geopolíticos e como nós chegamos até onde chegamos. É impossível nós pensarmos em Carta de Ottawa, né, sem antes conhecermos um pouquinho, pelo menos de uma maneira mais superficial, já que não temos condições de aprofundar muito mais. O que eu trago para vocês aqui é parte das minhas discussões realizadas e pesquisas feitas durante o meu mestrado em Educação pela Universidade Regional do Rio Grande do Sul, Unijuí, em que eu discuti as conferências ambientais e o impacto sobre a vida, a política de modo geral. E também disciplinas que eu cursei no meu mestrado profissional, no meu doutorado, quando realizei em Meio Ambiente e Desenvolvimento pela Universidade Federal do Paraná. Então, disciplinas e conteúdos que aqui a gente vai trazer e associando ao contexto, no caso da saúde humana. Então, gente, todos esses conceitos aqui que vocês vão ver são importantes para serem discutidos. Talvez vocês não os utilizem na construção do trabalho de conclusão de curso, nem no produto que vocês vão usar enquanto mestrado profissional. Mas é impossível pensar também, passar por uma disciplina de promoção da saúde, sem antes interagir com esses conceitos e discutir e debater. Embora vocês não possam utilizar esses conceitos, vocês futuramente, ao trabalharem em alguma outra instituição, seja de ensino ou uma instituição de representatividade que seja, vocês poderão fazer uso desses conhecimentos para discutir saúde. Da mesma forma como eu também talvez não tenha utilizado muitos desses conceitos nos meus objetos de defesa, de dissertação, de mestrado, ou também de doutorado, que era outro foco, mas esses conteúdos, todos eles eu trago no dia a dia, no cotidiano, e são importantes pensarmos. Mesmo diante desse momento que vivemos, que passamos, do Covid-19. 2020, portanto, foi um ano marcado pelo Covid e nos traz muitos desafios para que a gente precise entender essa lógica posta hoje a nível mundial. Então, nós vamos começar nossas discussões a partir deste plano, né? Revendo essas orientações, né, que se deram políticas no mundo. Foram deixadas questões aqui para vocês para reflexão. Tá? Não estou pedindo aqui que vocês façam outra atividade ou algo assim. Deixei aqui simplesmente para questão de reflexão durante os conteúdos. É essa a intenção, para que vocês consigam refletir sobre eles quando estamos discutindo os outros vídeos também, materiais que vamos enviar. Então, esse é o objetivo dessas questões, para reflexão. Então, entendendo a questão desses aspectos geopolíticos, né, e do modelo econômico vigente no mundo. Então, o que nós temos, eu sei que todo mundo sabe, que a Revolução Industrial, marcada ali entre 1760 e 1820, na Europa causou
sérias alterações, né, e no modelo político, econômico e social. Então, muita fome, né, miséria, isso foi gerado na Europa. E a Revolução Industrial, se sabe, que partiu num outro modelo produtivo, que nós tínhamos anteriormente dos teares, braçal, partiu no modelo a vapor. E isso gerou uma alteração completa no sistema produtivo, desemprego, fome, miséria e, consequentemente, né, a própria expropriação de uma parcela da população europeia, levando à miséria. Consequentemente, daí a gente sabe que nesse período começa a ocorrer, né, próximo de 1800 e passado alguma coisa, as imigrações. Então a Europa afundou um modelo de desenvolvimento que, graças a ele, obviamente, a ciência e a tecnologia também avançaram, né? Foi algo que surgiu e está posto. Então, a partir daí nós começa um pouco da nossa história enquanto Brasil também, em função das imigrações. Se olharmos a questão toda do Império, né, na época do Império Brasileiro, que se filiou a esse processo, trazendo para o Brasil imigrantes que começaram a se valer das terras e das condições que tínhamos aí para produzir. Bom, por detrás tem uma outra discussão que não teria que avançar muito tempo, né? Aí nós vamos, na sequência histórica, nós temos ali, passado praticamente um século, nós temos a Primeira Guerra Mundial. Essa Primeira Guerra, que por muitas motivações que nós sabemos, né? E, inclusive, como consequência da própria Revolução Industrial, todo o processo que nós tínhamos, né, fez com que a Europa também passasse por uma desestabilização, principalmente alguns países que se envolveram mais diretamente, como a Alemanha e muitos outros. Desse processo da Primeira Guerra Mundial também resultou muita migração, pessoas que largaram suas pátrias mães, né, e migraram, como por exemplo ao Brasil. Então temos aí também esse histórico resultante da Primeira Guerra Mundial. Aí nós temos a Segunda Guerra Mundial. É a Segunda Guerra, portanto, de 1939 a 1945, marcado pelos dilemas que vocês todos conhecem, né? Especialmente relacionados ao poderio que esteve da Alemanha, né, bélico, e que obviamente por detrás já tinha outras ambições políticas também do próprio líder maior na época, que era o Hitler, né, que aí já fugiu aos próprios anseios da população. Era simples sede do poder no nazismo. A gente sabe das consequências que isso gerou, de 6 milhões de mortes, né, que gerou na Europa. E aí, a partir dessa Segunda Guerra Mundial, a Europa, enquanto um centro, né, considerado do pensar as ciências, pensar a filosofia, ela acabou se tornando criando condições para rever essas políticas todas e repensar. A Europa destruída, né, o que restou? Então, passada a Primeira Guerra Mundial, que terminou em 1945, né, ou já prestes, antes dela acabar mesmo, né, nesse meados de 1944, 45, foi criado o FMI. Então a gente sabe qual foi a contribuição dos Estados Unidos nesse processo da Segunda Guerra Mundial, especialmente quanto principal articulador, né, a própria bomba atômica, e o que os Estados Unidos praticamente cresceu, né, absorveu os principais pensadores também da Europa, que fugiam da guerra, judeus e outros, né, também, e foram para os Estados Unidos. Os Estados Unidos absorveu toda essa população de intelectuais e a partir daí começou a exercer sua supremacia na política mundial, econômica e intelectual, científica.
tecnológica, com esse momento, que ela absorve essa mão de obra intelectual. O próprio Einstein, né? A história toda da produção da bomba atômica e que levou ao fim dessa Segunda Guerra, perdão. Aí nós vamos para esse período pós-Segunda Guerra Mundial. De imediato, entre 44 e 45, ainda já no afã de reconstruir o mundo, foi criado o FMI, que é o Fundo Monetário Internacional, a partir dessa conferência de Bretton Woods. Isso para ajudar, né, a reconstrução no novo sistema monetário internacional no período pós-Segunda Guerra Mundial. Na época, então, tem discussões aí que se entra, porque os próprios judeus é que mantinham também o poder econômico. Então, essa questão do Banco Mundial já veio com uma estratégia. Mas também de capitanear recursos, ou arrecadação de recursos, para essa reconstrução. Não por uma coincidência, os Estados Unidos começou a ser principal articulador, ou ter influência direta nesse Banco Mundial, né? E a moeda oficial de caráter internacional que passou a ser adotada foi o dólar americano. Então, os Estados Unidos já entrou bem nesse processo, quando o dólar americano passou, ou era uma moeda, no caso, neutra, né, em função das outras, nem da Libra, nem do marco alemão, nem de outras moedas que poderiam existir europeias, passou a ser o dólar americano a moeda, né, internacional que passou a ser empregada, né, como a moeda principal, e continua até hoje ainda, né? Depois nós temos, em 1945, a criação da ONU, Organização Mundial dos Países, né? Que o Unido dos Países, que objetivou justamente gerar uma calmaria naquele processo pós-guerra, criando o Estado de Israel. Tudo negociado em 1978. Porém, Palestina ficou de fora e até hoje continua, né? E seguidamente a gente ouve aquela questão posta ali entre brigas e onde é que fica Jerusalém fica em Israel, como fica? Aquela questão toda ali que a gente sabe. Por detrás tem toda uma questão política já de mais de 50 anos que envolve essa briga toda. Em 1994, no caso, então, portanto, foi criada a Organização Mundial do Comércio, em substituição também ao GATT, que era uma instituição para esses fins aí, né? A Organização Mundial do Comércio, que até hoje mantém esse poder ali de organizar e negociar o comércio no mundo. Frequentemente a gente ouve essas sanções criadas pela Organização Mundial do Comércio para alguns países, essas brigas que envolvem também taxações internacionais, como China, Estados Unidos, e que entram nesse embate econômico. Retroagindo um pouquinho, né, nós temos a FAO, que em 1945 então foi criada, né, que é a Organização das Nações Unidas para a Agricultura, e que a partir dela também surgem as políticas até hoje, que seria com o objetivo de erradicar a fome no mundo, né? Embora que na prática a gente sabe que isso acaba não acontecendo como deveria. Aí o que começou a surgir a partir de 1945? Bom, com a queda da Alemanha e a divisão da Europa, principalmente em dois blocos, capitalista e socialista, o lado capitalista pelo lado americano e o lado socialista pelo lado soviético, né? Antiga Rússia, União das Repúblicas Soviéticas, né? Tá? Que se instalou por um período mais ou menos de 40 e poucos anos, aí, né? Se olharmos ali, 40 anos, 45 anos, que a gente chama de Guerra Fria. E essa Guerra Fria, ela teve o ápice dela lá pelos anos 70, 80, né? Quando nós tínhamos o mundo tinha um poderio bélico nuclear de destruir o planeta quase 100 vezes.
Então era a briga que se existia, o medo que se existia, era de uma terceira guerra mundial através de meios bélicos, utilizando essa energia nuclear. E aí, claro, nessa Guerra Fria nós sabemos os efeitos que surgirem até hoje, situações mal explicadas ainda, como a ida do homem à Lua, que alguns questionam não, mas era uma disputa que tinha, quem ia atingir primeiramente o espaço, e aquelas brigas que nós conhecemos. E essa polarização continua até hoje, mas ela fica mais do ponto de vista econômico, essa polarização. Não é entre Rússia e Estados Unidos, não dá para dizer mais que é ideológico, porque o que interessa é o aspecto econômico, são brigas comerciais postas. E na prática isso sempre existiu, nunca foi ideológico, é uma questão econômica de poder. Em 1989 nós temos a queda do Muro de Berlim, e com isso mudou muito esse desenho internacional em relação a se ver o poder e o fim da Guerra Fria. O que a gente consegue ver e discutir, por exemplo, é que quando formos partir para as conferências mundiais, por exemplo, a de 1970, de Estocolmo, né? Todo o medo que se existia na época, que se discutia muito, era em função dessa Guerra Fria e do que estava se fazendo em função dessa polarização, pelo medo da energia nuclear, pela disputa de espaços de ocupação, como aconteceu no Brasil, por exemplo, né, que o São Paulo, enquanto em Estocolmo muitos países não queriam as indústrias poluidoras da Europa, independente do lado que era, São Paulo já exigiu essas empresas. Então a gente sabe, para quem pelo menos já tem uma idade, o que era alguma cidade de São Paulo, Cubatão, há uns 30 anos atrás, 40, né? Era muita poluição, resíduo tóxico derivado das indústrias. E que muitas migraram para cá porque entraram com todas as condições e não tinham capacidade nenhuma ou cuidado com esses resíduos do meio ambiente. E as consequências que foram enormes para a saúde humana e meio ambiente. E aí surgiram essas políticas, esses pensar, a fome também que se estendia muito nesse período, né? Tá? Durante a Guerra Fria, isso na década de 70, né? Do movimento, que a gente vai falar daqui a pouco, que aconteceu especialmente a Revolução Verde, tá? Que foi a Revolução Verde, o que ela foi? Foi um período da década de 70, que a organização, no caso a ONU, FAO e Estados Unidos, eles investiram muito em outros países, principalmente América Latina, para desenvolver uma outra lógica de pensar, do capitalismo em detrimento do socialismo, para criar as condições. E para isso teve todo um ajuste das indústrias bélicas na época, década de 70, né? Tá? Década de 70, ou seja, fim da Segunda Guerra Mundial, fim da Guerra Fria, por aí, até anterior a isso, indústrias bélicas que passaram a ser adaptadas para a produção de máquinas para a agricultura. Indústrias que produziam fósforo para a produção de armamentos passaram a produzir fósforo para nutrientes, adubos. Indústrias que produziam, no caso, produtos químicos para serem utilizados em forma de guerra química, foram passando a utilizar, no caso, agroquímicos, pesticidas e muitos outros. Então teve um reajuste no caso do modelo produtivo. O que a gente consegue visualizar agora, por exemplo, de indústrias de grande porte que estão adaptando suas empresas para a produção de respiradores. É algo mais ou menos dessa natureza que a gente observou o que aconteceu na década de 70. Então, se estamos vivendo um período de Covid hoje, pode ter certeza que o cenário não difere muito do cenário da época, em matéria de reajuste e readequação do processo econômico produtivo. Não estamos longe disso, uma readequação, um rearranjo do modelo produtivo.
sabemos que ele não pode ser temporário, mas muitas características e alterações vieram e ficarão nesse processo, assim como a própria as consequências, né, após a Segunda Guerra Mundial. Então nós estamos nesse cenário que muito se parece com esse período pós-Segunda Guerra Mundial. Por isso que eu trago essas informações aqui e que eu julgo elas importantes para conhecermos um pouco nessa história de como estamos inseridos, portanto, nesse aspecto geopolítico, como chegamos até aqui. Então, isso no cenário de mundo. Então, vamos falar agora sobre o cenário de Brasil. Brasil, então, período de 1964, aproximadamente, se olharmos aqui, o que nós temos? 64, período do regime militar. O regime militar assumiu o país sob a égide de 50 anos em 5. Ou seja, em 5 anos fazer o que não foi feito em 50 anos, ou antecipar em 5 anos que deveria ser em 50. Bom, o projeto até poderia ser muito interessante, já que recebeu muito dinheiro do Banco Mundial para isso, para fomentar o crescimento. Porém, uma análise hoje, eu no caso que já estou com uma idade de 53 anos e vivi um pouco, embora jovem, vivi um pouco, bastante desse período aí, é que hoje eu julgo que o sistema, a população, aqueles que se credenciavam a entrar, principalmente no modelo produtivo, não estavam preparados do ponto de vista de formação, nem cultural, nem tecnológica, para encarar esse processo de produção. Não tinha capacidade de gestão, e aí muitas consequências foram acontecendo. O próprio endividamento, se olharmos a agricultura, que a gente vai falar aqui, que seria a Revolução Verde. A Revolução Verde foi um exemplo. Teve um auge e, por consequência, depois, o êxodo rural, porque muitos fatores acabam interferindo sobre esse processo. E um deles, talvez o principal deles, foi a crise do petróleo, né? De 74, né? De 70 e 74, né? Tá? Então a crise do petróleo, nós temos isso aí, e perdemos 78 aproximadamente, né? Final da década de 70, né? E que essa crise envolveu, por exemplo, a criação da OPEP. Até então aí o petróleo é barato no mundo, né? À medida que os Emirados Árabes e os demais países produtores de petróleo se organizaram, tá? Eles começaram a colocar um preço comum para o petróleo no mundo. O petróleo aumentou muito. E aquele modelo produtivo que tínhamos, que consumia muita energia para produzir, ele não conseguia mais dar conta de sustentar esse modelo de desenvolvimento. Então, se gastava muita energia, muito gasto e pouco retorno econômico. E isso levou, basicamente, né, na final da década de 80, a própria falência do Brasil, né, em 89, quando o Brasil foi o fundo. Mas, paralelamente a isso, nós temos então um modelo que também começou já na década de 70, falando do oeste catarinense, com a produção intensiva, ou agropecuária, né? Que o oeste daí foi ocupado com isso, com outro modelo de produção, diferente daquele dos outros estados, como do Rio Grande do Sul, por exemplo. Então, Santa Catarina partiu para um outro modelo de produção, por ser considerado por pequenas propriedades, migrantes vindos do estado do Rio Grande do Sul, já numa etapa seguinte, então foi colonizado mais tarde, e aí se adequaram ao modelo de produção, no caso de extrativismo, que era madeira, partindo depois para as agroindústrias. Então, se olharmos as agroindústrias que nós temos aí, a própria BRF, né,
que a antiga Sadia, o grupo Fontana, era madeireiro lá da região de Ceará e que investiram, portanto, em frigoríficos, ou seja, o fim do modelo, né? Temos aqui em Chapecó também, o antigo grupo Chapecó era madeireiro, mas com o fim do ciclo da madeira, investiram em frigoríficos, porque tinha muita mão de obra e qualificar esse pessoal. Então, nós temos aqui no Oeste uma história de agroindústrias que surgiram a partir da queda de alguns modelos de produção extrativista, entre eles a madeira. E esse ciclo, no caso econômico da avicultura, né, de corte, que no Oeste se sustenta até hoje. Hoje, evidentemente, com modelos mais sustentáveis, adequado ao modelo de produção internacional. Como eu falei, seguindo aqui, esse êxodo que se estabeleceu, êxodo rural aqui, né, ele atingiu o Brasil de modo geral, né, tanto da região sul, sudeste, né, todas essas regiões mais produtivas, e que se acentuou, obviamente, nessa década de 90, aproximadamente, quando falei aqui que o Brasil foi ao fundo, o Brasil faliu, quando o Brasil teve que ir ao Banco Mundial buscar mais dinheiro para poder recuperar sua economia. E a partir daí, de 89, até antes isso, já tínhamos um período de, quando a crise se acentuou, 89, né, de inflação muito alta, né, inflação elevada, e essa inflação, portanto, não permitia também condições de desenvolvimento do país. E que depois foi na década de 90 todo um trabalho que se deu. Os políticos querem o crédito, mas quem trabalhou foi o povo, né? O povo sacrificou para a construção de uma nova economia com a moeda estável. Então, não adianta alguns políticos quererem lograrem para si o êxito desse projeto, mas quem pagou a conta foi o povo, como sempre, né? E aí o que nós temos? Na década em 1988, perdão, nós temos a Constituição, nova Constituição. Então, o que a gente considera como a redemocratização do Brasil. Essa redemocratização, ela surge, portanto, a partir do momento em que o governo militar, né, entregou o Brasil, isso foi em torno de 84, mais ou menos, né, tá? Por volta de 84, foram 20 anos, né, mais ou menos, né, 85, em que o governo militar, ele devolveu, teoricamente devolveu, entre aspas, o poder para o povo, o Congresso brasileiro, que novamente foi instituído. Aí tem muitas questões a serem feitas. A gente sabe que todo esse processo de redemocratização foi algo negociado, né? Nós temos aí muitos políticos, coronéis da política da época, hoje muitos não vivem mais, mas deixaram lá seus descendentes. E o que a gente vê em Brasília ainda é consequência dessa pseudo-redemocratização. Então, dizer que o Brasil saiu de um modelo, né, de regime militar para entrar no período democrático é, no mínimo, a falácia. Então, nós estamos ainda revivendo muitos momentos hoje, no que a gente percebe que a opinião do povo não é respeitada, pelo menos para quem é eleito. E aí cabe uma boa discussão para fazermos as nossas aulas aí. E na sequência, como já havia dito, nós temos vários planos econômicos, portanto, que se estabeleceram a partir desse período aí, de 89 e 90. Então, o real é um modelo desse, né? E também se acrescentou novas tecnologias, e hoje, se o Brasil é o que é, por exemplo, na agropecuária, na agricultura, modelo internacional, em agricultura produtiva, é em função da tecnologia, mas pelos avanços que se deu na formação profissional. Isso se deu em outras áreas também, não diferente, né? Aqui eu trago para vocês essa bandeirinha,
né, essa bandeirinha, e que vocês conhecem ela. Já coloquei ela tremulando, é porque nós sentimos um pouco do orgulho de sermos o DESC, instituição com mais de 50 anos de história, né? Então, eu quero provocar vocês. O DESC, qual é o significado da palavra? Nós colocamos ali, Universidade, né, do Estado de Santa Catarina. Mas poderia ser UESC, né? Mas é o DESC. Então, na verdade, esse D que nós temos aqui, ó, esse D, ele ostenta um significado de desenvolvimento. Desenvolvimento. Quando a UDESC foi criada em torno de 1965, aproximadamente, né, ela levou esse nome, Universidade do Desenvolvimento, porque a ideia era, na época, desenvolver ciência e tecnologia. E assim se deu. E aí o que nós tivemos? Em 90, foi revogado esse desenvolvimento, né? Embora a sigla continue como DESC. Foi revogado por entender que a universidade teria que ter fins científicos e não de produção de tecnologias ou algo assim. Talvez de uma maneira prematura isso foi feito, e que nós não podemos esquecer da importância dessa expressão desenvolvimento. Se nós formos pensar, todo o conhecimento científico que se produz, ele é para desenvolver algo, desenvolver conhecimento, desenvolver melhoria da qualidade de vida. E da maneira como ela foi extraída, né, esse desenvolver, passa uma noção de desobrigação, a desobrigação com esses princípios do desenvolvimento. E que agora nós, mestrados profissionais, através dos nossos produtos, nós pensamos o desenvolvimento de tecnologias, mas que esse desenvolvimento ele propicie a melhoria das condições de vida da população, de modo geral, que é o desenvolvimento humano, na verdade. Então, esse D que consta ali, ele continua vivo. Então, só nós termos uma ideia de como nós percebemos isso. Década de 70, ou ali 60, né? Quando tinha uma lógica desenvolvimentista no Brasil, e década de 90, quando se perdeu isso. Se perdeu. Então, discutir as consequências, como chegamos até o ponto, né, é algo que a gente precisa debater e debater muito para termos algo mais palpável. Então, essa é uma primeira parte que eu trago para vocês. As referências se encontram no próprio plano da disciplina, próprio plano, tá? E a ementa também estabelece ali o que nós queremos. Trouxe esses elementos aí para que possamos, de maneira síncrona, nas nossas aulas online, podemos discutir melhor essa proposta. E agora, no vídeo 2, ou no segundo vídeo, vamos entrar em conferências ambientais. E aí tentar entender como essas conferências ambientais foram influenciadas esses diversos contextos políticos e econômicos, né, que nós percebemos, especialmente a Guerra Fria. Então, o que eu trouxe para vocês é algo assim, um apanhado geral, e que precisaríamos nos debruçar muito tempo sobre ele. Tem muitas lacunas aí que precisam ser discutidas, muitos elementos. É uma síntese de uma discussão que eu trouxe e que, para mim, ela embasa qualquer outra discussão, qualquer outra, do ponto de vista ambiental, do ponto de vista da saúde. Sem isso, não teríamos tido, né, a Carta de Ottawa, nem outras políticas que nós tivemos no desenvolvimento do Brasil, né, a própria reforma sanitária, tudo isso aí não teria acontecido, né? Então, eu espero vocês no vídeo 2.